Paz do Senhor Jesus, meu querido, minha querida, que Deus abençoe grandemente a sua vida. No Evangelho de João, no capítulo 15, o verso 16 fala assim: Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e dei frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Amém? Meu querido, minha querida, muito obrigado por você ter clicado neste vídeo. Eu sou o pastor Ricardo José, servo do Senhor Jesus, e o nosso objetivo aqui é levar uma palavra de Deus para você. Amém? O que o Espírito Santo tem nos movido, tem nos chamado para que o nosso coração ele seja quebrantado no sentido de gerar em mim arrependimento. E aqui Jesus ele está tratando de algo muito especial. Aqui no capítulo 15 ele vem falando sobre a videira e os ramos. Logo no primeiro versículo ele trata assim: Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais frutos ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. E aí ele volta falando de novo que ele é a videira verdadeira, que nós somos os ramos, então temos que permanecer nele. Ele repete isso para que os discípulos possam entender. E aí, aqui no versículo 12 ele fala assim: O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E aí, no versículo 14 ele fala assim: Vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. E aí, no 16 ele fala que não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Meu querido irmão, minha querida irmã, no vídeo passado nós lemos e falamos, até o título eu estava sugerindo, dizendo que Deus ele escolhe. Não é que Deus faz acepção de pessoas, Deus ele não faz acepção de pessoas. Para Deus não existe privilegiado, para Deus existe o primogênito, Jesus, o primogênito, mas de todos os outros não existe, porque toda a carne, ela hoje, desde do livro de Atos, quando os apóstolos estavam reunidos, perseverantes em oração, eles receberam um poder, que foi a unção do Espírito Santo. Jesus, ele soprou o seu Espírito sobre os discípulos, falou assim: recebei o Espírito. No momento que nós aceitamos Jesus, nós recebemos o Espírito de Deus em nós, o Espírito Santo em nós. Agora é necessário que nós permaneçamos na palavra para que nós sejamos revestidos deste poder, dessa autoridade. Aqui no livro
na primeira carta do apóstolo Pedro, nós lemos assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança. Então nós somos gerados de novo para uma viva esperança. Como é que é gerado isso? Através da fé, através de eu receber, de você receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Quando Adão foi criado, ele foi criado para gerar filhos e filhas para Deus, para povoar a terra, para dominar, para governar a terra. Mas o pecado do orgulho, da soberba, entrou no coração do homem, através do engano, e isso quebrou essa aliança, e aí o homem perdeu essa autoridade, perdeu esse domínio sobre a terra, sobre as coisas, e passou isso para o espírito do anticristo, que atua desde aquele tempo até hoje, querendo desfazer a obra do Senhor, mas só que ele tenta, não consegue, graças a Deus. Então, Jesus, ele gerou filhos e filhas para Deus pela ação do Espírito Santo de Deus, pela ação do mover do Espírito, pelo sopro do Espírito. Quando nós vamos para as Escrituras, quando nós lemos este capítulo, esta passagem aqui falando sobre a videira e os ramos, aqui nós temos que buscar entender algumas coisas. Jesus aqui ele está declarando que ele é a videira verdadeira e o Pai é o agricultor. E aqui Jesus está falando que ele é a videira verdadeira. E aqui ele fala que se o ramo não estiver nele, não pode produzir fruto. Que fruto é isso? Fruto da vida, sabe? Frutos de arrependimento, frutos de amar ao próximo, frutos de ser guiado pelo Espírito Santo, frutos de permanecer na presença de Deus. Esses são fruto. Então o ramo é cada um de nós que está enxertado em Cristo. Ele fala bem aqui: todo o ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Então nós precisamos produzir este fruto na presença do Senhor. Aqui no primeiro capítulo de João, aqui nós lemos que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Então aqui está dizendo que Cristo, ele é a essência da vida. Aqui Jesus está falando que é a videira verdadeira, e que nós temos que ser enxertados nele, para que possamos produzir frutos, e para que nós sejamos limpos. Como vamos nos limpar? Ele diz assim: vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Eu me limpo quando eu ouço a palavra de Deus, quando eu escuto a mensagem do Evangelho, a palavra de Deus, eu vou me limpando de tudo que é mal, de tudo que rola por aí. Tudo o que rola por aí, eu vou ser descontaminado do mal. Por quê? Porque a palavra de Deus, luz para os meus pés, aliás, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, vai me limpar de todo mal. Agora, tem um detalhe importante que nós não podemos esquecer. Ele fala assim: permanecei em mim, permanecei em mim. Lembra quando Jesus Cristo faz o convite para todos? Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei.
Jesus ele dá outra ordem interativa. Ele fala assim: aprendei de mim, porque sou manso e humilde. Aqui ele está falando: permanecei em mim, aprendendo de mim, vivendo em mim, para que possa produzir fruto. Olha só, como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Então, quem vai produzir o fruto é a nossa permanência em Cristo. Não é os meus esforços, não é aquilo que eu faço, não é nada disso. Eu posso ter boas intenções, eu posso ter bons fundamentos, mas tudo isso só vai ter base, só vai ter firmeza se eu permanecer em Cristo. Então os meus talentos vão ser usados para que o fruto seja produzido. Então, meu querido, nós temos que entender que eu só vou produzir algum fruto digno de glorificação a Deus, se eu estiver permanecendo em Cristo. Vamos voltar ao texto lá de 1 Pedro. Olha só. Para uma herança incorruptível, incontaminável e que não pode murchar. Aqui está falando do versículo 4. Está falando para uma herança. Que herança é essa? Ele nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível. Então Jesus disse que ele é a videira verdadeira. Jesus disse que eu tenho que permanecer nele e que quando eu ouço a palavra, quando eu mergulho na palavra, eu sou limpo. Aqui ele falou que para os discípulos que eles estavam limpos, porque Jesus estava pregando para eles. Jesus estava lá pregando para eles e eles estavam sendo limpos, porque eles estavam caminhando com Jesus. Mas graças a Deus que essa palavra, ela hoje chega para mim, chega para você. E nós podemos também nos tornarmos limpos quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, quando nós buscamos ser enxertados nele, para que possamos produzir frutos. Ao ouvir a palavra, nós vamos nos purificar, nos limpar. Ao nos enxertar com ele, quando nós recebemos eles e começamos a aprender dele que é manso e humilde, nós vamos fazer parte desta herança incorruptível e incontaminável, que não se pode murchar. Aqui, murchar é porque é o seguinte, que não se pode definhar, que não se pode, esmorecer. Essa esperança, ela não pode. Por quê? Porque ela é viva, ela é eficaz. Eu posso me afastar dessa herança se eu ficar longe de Cristo, se eu não permanecer em Cristo, se eu ouvir a palavra, mas não viver segundo a sua vontade, segundo aquilo que ele tem. Porque eu sozinho, mesmo que eu tenha lido a Bíblia um monte de vezes, mesmo que eu tenha feito muita coisa boa, mas se eu não permanecer em Jesus, se eu não estiver ligado em Jesus, se eu não estiver aprendendo dele, não adianta, meu querido, eu não vou produzir frutos, eu não vou, ninguém vai. Por quê? Porque nós não estamos conectados com ele. Então tudo isso, meu querido, é pela fé, é pela fé. Essa herança que nós conquistamos, na verdade, Cristo conquistou para nós, através do seu sacrifício ali na cruz, que nele fala assim, olha,
pela ressurreição de Cristo dentre os mortos. Então, quem conquistou foi Ele. Só que Ele chama a minha vida para esta responsabilidade de estar enxertado nele, de entender que Ele é a videira verdadeira. É Ele quem vai trazer a seiva para que eu possa, permanecer nele e as palavras deles permanecer em nós. Aí sim, aí nós vamos pedir o que nós quisermos e será feito. Por que ele está dizendo isso? Mas ele, se permanecer em mim, aqui tem uma condição de se eu permanecer em Cristo, se eu estiver ligado na videira verdadeira, se eu estiver produzindo o fruto que Ele quer, se eu estou sendo limpo pela palavra de Deus, quando eu medito, quando eu leio, quando eu busco, quando eu permaneço, quando eu sou ligado com Ele ali, então nós vamos pedir o que quiser e será feito, porque nós estaremos fazendo a sua vontade, nós estaremos pedindo aquilo que Ele quer. Por isso, meu querido, não é eu que escolho a Deus, é Deus que nos escolhe, é Deus que vai nos chamando, e Ele chama todos, E nós temos que nos esforçar, sabe, não por nossas próprias forças, mas nos esforçar no sentido de aceitar essa palavra, dizer assim: Senhor, eis-me aqui, me ajuda, eu te aceito como o Senhor e Salvador, sabe? E aí Cristo vai fazer a obra redentora em nós, para uma viva esperança pela ressurreição de Cristo, porque foi Ele quem conquistou. O sangue de Jesus, você sabia? O sangue de Cristo, ele não está morto. O sangue de Jesus Cristo, ele não se perdeu. Não se perdeu, ele está vivo. Até hoje ele está vivo milagrosamente, pelo poder de Deus. Esse sangue está vivo, purificando, sarando, curando muitas pessoas. É pela fé, a minha fé, a sua fé, que vai fazer tudo isso. Mas nós temos que observar a palavra. Jesus é a videira e nós somos o ramo. Você sabia que nós somos enxertados no Senhor? Quando vamos lá, olha só o que diz a palavra, para você entender o nosso enxerto no Senhor Jesus. O que é que diz a palavra? Porque foi aqui nesse momento que nós adquirimos esse poder, essa autorização, sabe? Olha só. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Aqui é 1º capítulo do Evangelho de João, versículo 10. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Veio para o que era seu povo. Deus nos prometeu que da raiz de Davi sairia o Rei Redentor, Salvador, o Messias. Pois é, esse Jesus, o nosso Senhor Jesus, ele veio cumprindo a promessa que Deus tinha feito para Abraão, Isaac, Jacó, Davi, mas veio para o que era seu e os seus não receberam. Versículo 11. O 12 diz aqui é onde entra a nossa parte de sermos enxertados em Cristo. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, meu querido, se você crê, se você vive, você vai estar ligado com o Senhor. Pedro fala que pela ressurreição de Cristo dentre os mortos, nós somos chamados para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, definhar, sabe?
E aqui Jesus Cristo está falando que ele é a videira, capítulo 15 do João, a videira e os ramos. Eu sou a videira. Se permanecer, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. Então, se você diz que é de Deus, se você diz que é filho de Deus, mas você não permanece em Cristo, não permanece vivendo uma vida em Cristo, o que é que vai acontecer? Você será lançado fora. Olha, se alguém, versículo 6 do capítulo 15 do Evangelho de João, se alguém não permanece em mim, será lançado fora. É semelhante ao ramo e secará, e o apanham e lançam no fogo e o queimam. Ou seja, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Meu querido, se você está em Cristo, se você permanece em Cristo, se a palavra do Senhor está dentro do seu coração, se dentro do seu coração está a palavra de Deus, você só vai pedir aquilo que é da vontade de Deus. Aquilo que está dentro da vontade dele, por isso que vai ser feito. Por quê? Porque quando aquilo que nós pedimos está de acordo, está dentro da vontade, está com base na palavra de Deus, permanecendo em Cristo, o que é que vai acontecer? Nós vamos glorificar o Pai. Nós vamos glorificar o Deus Todo-Poderoso. E assim nós seremos discípulos de Jesus. E como o Pai me amou, como o Pai amou Jesus, o Pai também, olha só, vai amar. E nós vamos permanecer no seu amor. Isso aqui é tremendo, meu querido. A palavra do Senhor é tremenda. Meu irmão, meu querido, olha, eu digo para você, está na hora do arrependimento. Eu preciso me arrepender todo dia. Eu digo isso para mim mesmo. Ricardo, você tem que se arrepender, confessar os pecados, se jogar na presença de Deus, aprender de Jesus, que é manso e humilde, fazer a vontade de Deus e dizer assim: Senhor, eu abro mão do meu livre-arbítrio para que a tua vontade seja feita, para fazer a tua vontade. O avivamento está chegando para todas as nações. O avivamento está chegando, já chegou, a hora é essa. Nós temos visto aí sinais, prodígios e maravilhas se cumprindo, a promessa se cumprindo, tudo está se cumprindo. Em todos os sentidos, nós estamos, se você observar, nós estamos parecidos com a mesma época de Noé. Nós estamos vivendo tempos parecidos com o mesmo tempo de Sodoma e Gomorra. Nós estamos vivendo tempos parecidos. Então, meu querido, está na hora de eu mudar de vida, está na hora de eu me posicionar na presença de Deus. E eu estendo esse convite não só para a minha vida, mas para a sua vida também. Eu sei, meus queridos, que essa palavra é uma palavra que incomoda, mas é isso que Cristo faz na minha vida. Todas as pessoas que se encontraram com Jesus, de certa forma, foram incomodados, né? A exemplo, eu quero deixar a vida do apóstolo Paulo, que era uma das pessoas que perseguia a igreja do Senhor, matava, era um camarada que, sabe, perseguiu Jesus. E quando ele se encontrou, houve uma transformação radical na vida dele. E é isso que Deus quer fazer na minha vida, é isso que Jesus quer fazer na tua vida, é uma transformação radical para que você receba a plenitude da sua graça, para que você receba a plenitude do seu amor. Amém? Eu quero agradecer a você, que você seja abençoado grandemente, leia a palavra de Deus, mergulhe nela, sabe? Nós temos que acreditar nesse Deus maravilhoso, que
cura, que transforma, que liberta, que sara, e que você encontre a verdade do Senhor Jesus. Amém? Muito obrigado, meu querido. Eu peço que você deixe o seu like. Se você não for inscrito no nosso canal, se inscreva. Vamos ajudar a levar esta mensagem para outras pessoas. Compartilhe este vídeo com seus amigos, com sua família. Tá? O nosso objetivo aqui é levar a mensagem da verdade. A verdade que está escrita no livro da Bíblia aqui, porque eu creio nesse poder. E Deus tem feito maravilhas. Amém? Por isso, meu querido, fica na paz, que Deus te abençoe. Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva, ative o sininho da notificação e que o Senhor te abençoe. Leia a Bíblia. Jesus te ama. Jesus, Ele te ama. Todos nós. Amém? Fica na paz.